Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Mais Leis. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 22, onde Deus, por amor e misericórdia do povo de Israel, ele cria leis adicionais para proteger esse povo e dar mais segurança, além dos 10 mandamentos que eles tinham que observar, para justamente ele, Deus, reparar injustiças, que eram feitas no meio do povo de Israel, como aparece ali nos versículos 1 a 6, onde pessoas faziam danos, roubos, de propriedades. E aqui, quando o ladrão tinha que, quando ele assaltava uma casa ou roubava uma casa, ele tinha que restituir por completo a vítima. E se o ladrão fosse morto, após ele arrombar e forçar uma residência, principalmente à noite, aquele que o matasse, ele era considerado inocente. Porém, se o ladrão fosse morto de dia, aquele que o matasse seria condenado. E já nos versículos 7 e 15, desse mesmo capítulo 22, nós temos assim outros problemas que ocorriam no meio do povo de Israel, que eram fraudes, que eram roubos. E aquele que roubasse assim pratas, ouro, ele era obrigado a restituir em dobro para a pessoa que era vítima. E isso tudo era feito através realmente de sentenças dadas por juízes. E aqui na lição de hoje, no livro de Êxodo, capítulo 22, versículos 16 até 31, aqui nós temos algumas tratativas dessas leis, onde Deus queria que o povo de Israel fosse totalmente diferenciado das demais nações, onde aqui o Criador diz que as pessoas, os homens, todos eram santos para ele, Deus. E por isso Deus queria que eles fossem realmente pessoas honestas, justas e corretas. E assim ele adicionou essas mais leis, fora os 10 mandamentos, onde tratavam da justiça, misericórdias e bons relacionamentos. E Deus, em sua grandeza e misericórdia, ele procurou corrigir essas tendências pecaminosas no coração humano, e ele restringia essas inclinações naturais das pessoas, corrigindo através dessas leis. E em Êxodo capítulo 23, versículos 10 até 19, Deus dá mais um propósito num dia especial como o sábado, onde Deus criou o sábado no momento assim da criação, onde em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º ele descansou, criando o sábado para um dia especial das pessoas descansarem, para as pessoas se desviarem dos fardos pesados na semana e que no 7º dia se descansasse. E assim retirar esses pensamentos ruins, esses fardos pesados que se encontravam. E ele fez esse dia de sábado para que as pessoas melhorassem os relacionamentos delas com Deus e delas com o próximo, um dia de confraternização, e que elas poderiam realmente adorar em espírito e em verdade ao Senhor.
E assim, mais uma vez, esse dia de adoração, esse Deus que criou todas as coisas, e esse dia seja assim um memorial de coração para nós. Deus, em decorrência da injustiça estabelecida dentro do povo israelita, que eles trouxeram isto lá, quando eles estiveram escravos no Egito, ele decreta mais leis adicionais por amor e misericórdia para proteger todos os cidadãos. E assim ele ensinou os juízes, líderes religiosos e autoridades civis a lidarem com as pessoas assim menos favorecidas nas situações aos direitos a propriedades e pessoas que eram injustiçadas. E os juízes tinham a responsabilidade de cumprir as leis e julgar os transgressores com rigidez. A obediência a essas leis adicionadas, ou o chamado Código da Aliança, era vista como um ato de devoção a Deus e de respeito à comunidade. E as leis adicionais aplicadas, elas eram mais conhecidas na época, era como assim envolvendo as coisas. Por exemplo, existia os escravos hebreus, e elas foram criadas para proteger realmente essas pessoas e tirá-las dessa escravidão, como está lá em Êxodo 21, versículo 2:11. Também tinha penas de mortes, que fala lá em Êxodo capítulo 21, versículos 2:11. E também dentro dessas leis existiam, ela envolvendo danos assim pessoais de cada ser que participava do povo de Israel, que está lá em Êxodo 21, versículo 18 e 32. Temos um outro bom exemplo também que fala nas Sagradas Escrituras, que quando a pessoa tinha um boi, e esse boi atacasse o vizinho, essa pessoa teria que realmente restituir todos os estragos feitos por esse animal. Outras leis, como caso envolvendo de danos à propriedade, à proteção, que está lá em Êxodo 21, versículos 33 até 36, e também existiam leis envolvendo a vida em sociedade em geral, que está lá em Êxodo capítulo 22, versículos 16 até 31. E assim, as leis civis e penais instituídas para a organização do povo de Israel, como assim uma nação perfeita, incluíam assim diferentes questões, dispositivos conforme a capacidade do povo em compreender o objetivo final de cada um deles, dentro de um propósito divino, de um Deus justo, né? E ele tentava eliminar no meio de Israel tudo aquilo que pudesse tornar a prejudicial assim ao povo de Israel, ou prejudicial às demais nações. Era propósito de Deus que seu povo fosse uma luz para iluminar o mundo, e essas leis conhecidas também como leis de Moisés, deveriam ser como freios, né, para as más condutas das pessoas. Apesar de serem conhecidas, né, eles já tinham assim mais os 10 mandamentos, o próprio Senhor é quem ditou a Moisés essas leis adicionais. E nenhuma dessas leis adicionais ela era de autoria humana. Todas elas foram prescritas por causa da maldade humana que estava aumentando, né? E quando nós observamos a lei sobre todo o negócio de injustiça, sobre o boi, sobre o jumento, de que alguém disser que quem é a sua, ou quem é a sua propriedade, ou de quem seria esse animal que fez o mal, todos iriam ir perante esse juiz para que ele possa julgar, que está lá em Êxodo 22:9. E aqui nós vemos a figura do juiz, alguém que conhecia a lei
e que poderia resolver as disputas do povo, né? E as controvérsias que havia ali. Deus não queria que houvesse exploração dentro do povo de Israel. Em sua bondade, amor e misericórdia, Deus procurava corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações naturais das pessoas. Deus criou essas leis para justamente tratar das injustiças que ocorriam dentro do povo de Israel, e ele, com misericórdia, e que o povo tivesse bons relacionamentos com Deus e também com o próximo, né? Que ele amasse o próximo e respeitasse o direito do seu próximo. O fato do Senhor incluir na lei de Israel a proteção aos estrangeiros, órfãos e viúvas, aponta para sua misericórdia e seu desejo de que seu povo fosse também misericordioso, justo, né? Revelando ao mundo o seu caráter, o caráter de Deus, que é um Deus correto, um Deus de amor. A condenação também dentro dessas leis adicionais havia uma condenação muito grande contra a feitiçaria, né? Contra o consumo de carnes imundas, que apontavam assim para nós o viés religioso que deveria tornar Israel uma nação de homens consagrados, com saúde física, emocional e espiritual, que está lá em Êxodo 22:31, e que respeitasse o Criador e Mantenedor do Universo. As leis civis adicionais criadas culminam ali no livro de Êxodo, capítulo 23, como um antídoto, né, contra a falsidade e a maldade. Os nãos de Deus sempre têm o claro objetivo de manter o nosso olhar em seu amor, a fidelidade e a justiça. E não espalhar falsas notícias, não seguir multidão para fazer o mal, não perverter o direito do pobre, da viúva, do órfão, não aceitar o suborno, não oprimir o estrangeiro, não retribuir o mal contra o mal, mas o bem, sempre fazer o bem, são leis que são bem aplicadas para o povo de Deus em todos os tempos e que também valem para nós. Jesus dizia lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, quando ele esteve entre nós, ele diz lá: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. E assim o ano sabático também apontava para o amor de Deus, não somente pelos pobres, né, entre o povo de Israel, mas até pelos irracionais, pelos inimigos. E aqui são representados aqui em animais do campo, que deveriam respeitar também o dia de sábado, que está lá em Êxodo 23:11. Para os momentos de dia de sábado, e as festas eram assim momentos exclusivos de adoração a Deus, o Criador e Mantenedor de todas as coisas, fazendo lembrar eventos cruciais da história da salvação. O sábado foi estabelecido na criação, que aparece no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, e também em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 até 11. E aqui estava conectado com a libertação do povo de Israel do Egito, né? Que os israelitas lembrassem disto, que está lá em Deuteronômio 5, versículo 12 até 15, e de forma bastante poderosa aponta para a adoração do Criador do Universo, o Redentor, o Senhor de todas as coisas, que o livro de Marcos fala lá no capítulo 2, versículos 27 e 28. E as 3 festas anuais principais de Israel são as seguintes. Primeiro, a Páscoa ou a festa dos pães asmos.
A segunda festa maior é a Pentecostes, ou Festas da Colheita. E a terceira festa anual dos israelitas era a Festa dos Tabernáculos, que apontava para a jornada do povo de Israel na terra, até alcançar um porto seguro na Nova Jerusalém, que nós estamos aguardando a grande volta de Jesus. Eram momentos que o povo de Israel passava no dia de sábado com alegria de adoração a Deus como Criador e mantenedor do universo. E este é o propósito do sábado. Hoje é um dia realmente de comemorar a criação do Senhor. E é isso que realmente é feito no dia de sábado. Um dia especial por causa do homem. O homem que necessita realmente de ter paz, um dia especial de relacionamento. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado para todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, Deus, quer dar realmente um presente enorme para cada um de nós, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma grande oportunidade de você participar de uma grande festa, que é a Bodas do Cordeiro, que é o casamento, a união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.